Caríssimos irmãos e irmãs, companheiros e companheiras de doutrina espírita, boa noite. Que alegria poder retornar ao grupo de estudos espíritas Chico Xavier. Não me lembro a última vez que aqui eu vim, mas eu creio que seja pelo menos há uns quase 8, 9 meses, ou talvez um pouco antes. Mas, como costumeiramente eu vim aqui ao Chico Xavier em outras ocasiões, de uma forma mais cotidiana, mais repetitiva. Agora, com as atividades profissionais, a gente acabou restringindo um pouco a quantidade de visitas a esta casa, mas sempre que dá um espaço, um tempinho, eles nos chamam e nós somos então designados para proferir alguma palestra no Chico Xavier e nós sempre viemos com muita alegria poder compartilhar das informações que a doutrina espírita nos trouxe e que nós adquirimos através de estudos, reflexões, esforços e tentamos repassar para cada um de vocês da melhor maneira possível, da melhor maneira que esteja ao nosso alcance. Sobretudo, pela temática da noite de hoje. É uma palestra que ela tem uma estruturação um pouco mais diferenciada. Quando um expositor, independente de que âmbito de assunto ele trate, quando o expositor ele faz uma palestra biográfica, o desafio para o repasse das informações é maior. Porque imaginemos nós que para proferirmos uma palestra biográfica, para exaltarmos sobre a vida de um outro alguém que nós não chegamos a conhecer fisicamente, o grande desafio é poder organizar as ideias através das pesquisas, poder de alguma forma manter a correlação dos fatos, de maneira que nenhum dos pontos mais importantes da vida do biografado seja deixado para trás. E, ao mesmo tempo, a gente não quebre o ritmo, a cronologia dos acontecimentos da vida daquele indivíduo. Então, realmente, é muito mais difícil fazer uma palestra biográfica de maneira que a gente não pule etapas da vida do biografado e que um tema ou que uma ocorrência acabe não desvirtuando a outra. Então é um grande desafio. Essa palestra nós realizamos já em algumas ocasiões e a primeira ocasião que nós realizamos esse tema, esse estudo, foi lá no Apolo, em julho do ano passado. Aí é por isso que alguns descritivos do slide vão estar com informações associadas àquela palestra daquele dia lá no Apolo, certo? Mas independente disso, o nosso principal objetivo hoje não é dissecar por A mais B a vida de um senhor, de um grande representante da doutrina espírita, que em 92 anos da sua existência trabalhou a serviço do próximo, a serviço do bem, a serviço da obtenção do ser humano integral. Então, falar sobre a vida de um biografado que tem essa amplitude na sua existência não é algo que caiba em 45, 50 minutos, mas faremos o máximo possível para que os pontos primordiais da vida do nosso querido Chico Xavier não passem despercebidos e sejam relembrados por nós e vivenciados por cada um de vocês. Chico Xavier, sua vida, obra e polêmicas. Dentre os pontos mais importantes da vida do nosso biografado, nós procuraremos enfatizar alguns que nós achamos de suma importância, para a gente tentar entender a importância desse ser humano que pisou aqui na Terra, a sua importância para a consolidação do conhecimento espírita, mas, sobretudo, a sua importância para a demonstração de que a teoria do espiritismo deve ser convertida em aplicabilidade. Deve ser convertida em uma prática que esteja alicerçada naquela teoria que foi estabelecida. Então não adianta falar de amor, caridade, se posteriormente eu não aplicar o amor e a caridade. Ficam palavras vãs, ficam palavras pré-trabalhadas, mas sem nenhum conteúdo ou sem nenhuma substância, porque não são praticadas. Então, nós procuraremos falar um pouco sobre os pontos mais importantes da vida do nosso inesquecível Chico. Por ser uma palestra biográfica, vou pedir aqui aos queridos amigos e irmãos a liberdade de me utilizar de algumas informações aqui escritas para que eu não possa, de fato, desvirtuar qualquer uma mensagem referente à proposta
da vida de Chico. E para que eu não esqueça, informações importantíssimas que devem ser relembradas. Não ficaremos a todo instante aqui no papel, porque isso para mim são apêndices que muitas vezes me incomodam. Eu gosto de estar no tete-a-tete, conversando com vocês, sem estar muito preso a slides, a papéis. Mas como a proposta da noite de hoje exige isso, a gente vai realizar aqui algumas consultas. E eu espero que vocês possam se maravilhar pela vida do querido Chico e possam refletir sobre como ele pode nos ser uma referência para que nós também consigamos ser um dia grandes espíritas. E não grandes no status, não grandes em possíveis cargos e funções de uma casa espírita, não. Grandes na questão da referência por suas próprias atitudes. Então, a partir de agora, deleitem-se um pouco com a história do nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier. O ano era 1968. A data era 2 de maio. No dia do seu aniversário, o jornalista Saulo Gomes, grande repórter investigativo, um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro, um dos fundadores da então TV Tupi, no dia do seu aniversário, 2 de maio, Saulo Gomes tem o prazer de entrar em contato pela primeira vez com o querido Chico Xavier. Alguém que ele já tentara durante outras ocasiões entrar em contato, mas não conseguia. Naquele dia, naquela noite de forma específica, a 2 de maio, no dia do seu aniversário, Saulo Gomes se encontra com Chico Xavier. E tentou, a todo custo, obter de Chico Xavier a permissão para uma entrevista. Uma entrevista em que ele pudesse abordar os princípios básicos do Espiritismo, como foi o seu ingresso na doutrina. Mas o que acontecia é que, devido às inúmeras perseguições que o próprio Chico Xavier sofrera por parte de grupos religiosos, por parte de grupos da imprensa, da mídia e grupos científicos, devido a diversas perseguições, o nosso Chico já não estava vendo com simpatia aparecer em mídia, em rádios ou em meios televisivos. Desde já, nós sabíamos que ele já houvera passado por uma polêmica. Dizia Chico que ele recebia comunicações de um escritor maranhense, já falecido, que nós conhecemos como Humberto de Campos. E o que ocorre? A família do Humberto de Campos, depois que soube que o seu parente, já desencarnado, já falecido, proferia mensagens através da psicografia pela mediunidade de Chico, decidiu então requerer os direitos autorais das obras que Humberto de Campos, depois de morto, escrevia através de Chico Xavier. Então, desde essa época, o próprio Chico e a Federação Espírita Brasileira já sofriam perseguições devido a essas polêmicas referentes à mediunidade. Obviamente, Chico e a Federação Espírita Brasileira ganharam, porque foram processados, né? Foram acusados de plagiadores, mas foram absolvidos, ganharam na causa, porque conseguiram realmente comprovar que foi o Humberto de Campos, desencarnado, falecido, que proferira aquelas mensagens, e a justiça até então não podia fazer com que se exigisse direitos autorais de um morto. Então, vejam que o próprio Chico já passava por diversas polêmicas, pelo fato de ele conversar com os espíritos, e os espíritos, muitos deles reconhecidos da sociedade, repassarem poemas, textos, mensagens através dele. Então, Chico não queria aparecer em televisão, porque além do Humberto de Campos, outras polêmicas que envolveram a mídia atingiram a imagem e a figura de Chico. Mas, depois de muita conversa e depois de muito entendimento e pela arte do convencimento, Saulo Gomes, o grande repórter investigativo, consegue uma entrevista com o querido Chico Xavier. Sendo que essa entrevista ela foi gravada, mas não foi veiculada, não foi divulgada, ficou apenas gravada. E dessa entrevista, dia 2 de maio de 1968, o próprio Chico ele passou a ter um pouco mais coragem de reaparecer nas mídias, nas entrevistas, e falar um pouco sobre doutrina espírita. O que ocorre então é que muitas pessoas souberam dessa entrevista e passaram a procurar
a querer saber quem era o Chico. E com um certo tempo, o Chico Xavier passou a ganhar uma notoriedade. As pessoas ficaram conhecendo que existia, ficaram sabendo que existia um homem franzino, baixinho, lá de Minas, que conversava com os espíritos. E era uma antena mediúnica extraordinária. Muitos espíritos de diferentes culturas se comunicavam através dele. As pessoas ficaram sabendo. Ele ganhou um pouco mais de reconhecimento diante da sociedade. Tanto é que a partir dessa entrevista, que foi em 1968, o Chico passou a reaparecer em outras entrevistas e até em alguns programas televisivos. A 6 de março do ano de 1970, Chico foi convidado para participar do programa Cidade contra Cidade, que era um programa de entretenimento onde havia uma disputa cultural entre cidades. 2 representantes de 2 cidades eram convidados para participar desse programa e, através de perguntas, respostas, desafios, havia uma disputa entre as cidades para ver qual cidade ganhava. Nesse programa, o Cidade contra Cidade, que era apresentado pelo Senhor Abravanel, para quem não conhece, Silvio Santos, o Chico, que representava a cidade de Uberaba, ele competiu com um outro intelectual que representava a cidade de São José do Rio Preto. E Chico ganhou nesse programa, a disputa desse programa, porque o próprio apresentador, Silvio Santos, entregara para o Chico diversas perguntas só sobre mediunidade. O Silvio Santos questionava sobre mediunidade com Chico, Chico respondia todas as perguntas, o outro rapaz de São José do Rio Preto não conseguia responder, então o próprio Chico ganhou aquela disputa, aquele programa. Então vejamos que durante esse espaço de 3 anos, 68, 69 e 70, o Chico participou de vários programas e de alguns encontros na mídia. Esse foi o pano de fundo para que o Chico participasse do programa que, de fato, alavancou a sua imagem na mídia, na televisão e fez com que ele se tornasse conhecido em todo o Brasil. Pinga Fogo. Pinga Fogo era um programa de perguntas e respostas que era veiculado pela TV Tupi, onde jornalistas de grande reconhecimento da mídia bombardeavam o entrevistado com perguntas. E eles só chamavam para esse programa, o Pinga Fogo, convidados que pudessem de alguma forma gerar audiência, polêmica nas suas crenças, nas suas exortações, nos seus estilos de vida, para que justamente a audiência do programa se alavancasse. E diz a história que à época, agora 4 anos depois, em 1971, a audiência da TV Tupi estava bastante mal das pernas. Eles já tinham convidado até o presidente Juscelino Kubitschek para uma entrevista e, mesmo assim, a audiência do programa não alavancava. Então, os diretores desse programa e da TV Tupi decidiram se reunir para poderem estudar quem no Brasil poderia ser chamado para uma entrevista nesse programa para que a TV pudesse realmente bombar em audiência e a TV Tupi pudesse recuperar a audiência que ela já houvera perdido há alguns anos. Pensaram em muitos nomes, e Saulo Gomes, jornalista e repórter investigativo, cogitou o nome e disse aos associados da TV Tupi e do programa Pinga Fogo: por que não chamam Chico Xavier? Muitos daquela diretoria não conheciam Chico, mas um deles sim, Cassiano Gabos Mendes, um dos grandes diretores da teledramaturgia brasileira. Conhecia o Chico, mas conhecia de uma forma equivocada, porque assim que o Saulo Gomes sugeriu chamar Chico para que ele fosse entrevistado no Pinga Fogo, Perguntas e Respostas, um programa de perguntas e respostas, para que alavancasse a audiência, Cassiano Gabos Mendes chegou para os seus associados e para Saulo Gomes e questionou: chamar um pai de santo para um programa televisivo? Chamar um místico, um esotérico? Veja que Cassiano Gabos Mendes era um intelectual, profundo conhecedor das diversas culturas, mas o que acontecia?
nem ele mesmo sabia diferenciar espiritismo de outras correntes espiritualistas e achava que Chico Xavier era um pai de santo, porque ele associava que por ser espírita tem que ser pai de santo. E nós sabemos que são duas linhas doutrinárias distintas. Mas o próprio Cassiano Gabos Mendes, com toda a cultura que ele tinha, confundiu Chico com o pai de santo e ficou com um pé atrás. Pois, se eles chamassem Chico Xavier para participar do Pinga Fogo, haveria dois grandes problemas. A igreja ia em cima, e a TV Tupi tinha também uma ligação muito forte, né? Até em termos de ajuda, de programas, de patrocínio com membros da igreja. Então, se chamassem o Chico, talvez a igreja ia ficar com um pé atrás, e muitos assinantes talvez quebrassem o contrato e o vínculo com a TV Tupi. Mas, mesmo assim, Saulo Gomes conseguiu convencer o diretor Cassiano Gabos Mendes, e daí então decidiram trazer Chico Xavier pela primeira vez, de forma massiva, à televisão brasileira na TV Tupi. A TV Tupi, à época, era como se fosse uma Rede Globo hoje. Era a TV mais conceituada. Todo mundo que ligasse, os poucos que tinham TV, que ligasse a TV, ligavam para a TV Tupi. Sintonizavam o canal da TV Tupi. Então era a maior emissora à época. E esse programa, o Pinga Fogo, era o de maior audiência. E o Chico, então, foi convidado. Nos diz a história que o Chico aceitou, novamente com o pé atrás, mas aceitou. Mas na noite, na véspera do programa, ele não conseguiu dormir. E na casa de um casal amigo, Francisco e Nena Galvez, ele passou a madrugada circulando pelo jardim da casa, pedindo uma orientação a seus guias espirituais, dentre eles Emmanuel, para que ele fosse inspirado e em rede nacional não falasse alguma besteira associada a espiritismo. Ora, se ele tinha preocupação com isso, quem dirá nós, né? Mas ele tinha preocupação. Então ele orou, pediu a assistência da espiritualidade e na noite seguinte, no dia em julho, no dia 21 de julho de 1971, aliás, 28 de julho de 1971, há 48 anos atrás, Chico Xavier aparece pela primeira vez em rede nacional. Nos diz a história que quando Chico apareceu no programa Pinga Fogo, aconteceram algumas histórias, algumas questões bem interessantes. O salão aonde era veiculado o programa tinha capacidade para 300 pessoas. E naquela noite estavam 550. Algumas pessoas estavam sentadas bem perto do Chico, outras em pé ao fundo. Havia pessoas do lado de fora também que tentavam assistir aquele programa. Nos diz a história que a quantidade de ligações para o programa, quando souberam que Chico estava lá, foi tão numerosa que passou a acontecer o fenômeno das linhas cruzadas nos telefonemas. Tiveram que mudar o sistema de trânsito nos arredores da emissora, porque começou uma confusão no trânsito, todo mundo querendo saber e conhecer aquele homem misterioso, místico que conversava com os espíritos. Não havia táxis. Todos os taxistas estavam ou nos bares ou em alguma casa vizinha, nos televisores, assistindo o Pinga Fogo. Quando alguém precisaria do serviço do táxi, não tinha, porque não tinha um taxista na rua. Enfim, um grande alvoroço nas imediações da TV Tupi, no bairro de Perdizes, lá em São Paulo, porque aparecera o misterioso Chico Xavier. Bom, está aí a primeira aparição de Chico em rede nacional, 28 de julho de 71, no programa Pinga Fogo. Nesse programa, que era um programa de perguntas e respostas, por favor. Pode passar. Os entrevistadores eram os seguintes: Saulo Gomes, repórter investigativo, um dos grandes nomes do jornalismo à época, foi o primeiro jornalista caçado pela ditadura em 1964, exilado no Uruguai, e no qual nós rendemos aqui um preito de gratidão, porque ele desencarnou há 2 meses atrás, no mês de setembro. Saulo Gomes retorna à pátria espiritual, já na idade avançada de 93 anos. Então, o Saulo Gomes era o âncora, era o que participava de todos os programas Pinga Fogo como entrevistador. Participou também Reale Júnior, também um dos grandes jornalistas à época,
J. Herculano Pires, jornalista espírita, taxado pelo espírito Emmanuel, guia de Chico Xavier, como o metro que melhor mediu Kardec. Ou seja, um dos intelectuais espíritas mais fidedignos e mais estudiosos da doutrina espírita na sua essência. Extremamente respeitado. J. Herculano Pires também participou como entrevistador desse programa. Pode passar. Eli Alves desencarnou também no ano passado. É uma jornalista que ela também era muito ligada à questão do jornalismo esportivo e também era uma estudiosa das religiões e do espiritismo. João de Escatimburgo, um dos grandes intelectuais católicos e o entrevistador mais ferrenho a criar polêmicas naquele programa com relação a Chico, e um dos membros da Academia Brasileira de Letras até então. E o apresentador Almir Guimarães, desencarnado em 1990, que era também um repórter que apresentava o programa Pinga Fogo. Dá uma paradinha aí, por favor. Então, nesse primeiro programa que o Chico participou, ele foi bombardeado de perguntas e, dentre essas perguntas, ele foi designado a esclarecer alguns temas como, por exemplo, aborto, o uso de pílulas, de anticoncepcionais, que à época era uma novidade e era uma polêmica. E ele foi tratado a falar sobre esses assuntos, sempre pedindo inspiração de Emmanuel, seu guia espiritual, para que ele pudesse responder as perguntas de uma forma correta. Chico também falou sobre a morte de Zé Arigó. Zé Arigó foi um médium muito conhecido à época que o espírito, o Dr. Fritz, através dele, realizava cirurgias espirituais. E foi uma polêmica à época porque Zé Arigó ele morreu de um acidente automobilístico e todo mundo à época dizia que todo médium que incorporava, entre aspas, Dr. Fritz, ou morria de forma violenta, ou através de um acidente, ou através de um assassinato. Isso gerou uma polêmica à época. Então, para criar mais polêmica ainda, jogaram lá a pergunta: olha, mas Zé Arigó morreu de forma trágica, assim como todo médium do Dr. Fritz. O que é que você tem a dizer com relação a isso, Chico? Vejam as polêmicas, né, que giravam em torno do assunto mediunidade. Pois bem, nesse vídeo que iremos repassar, há um fato bem interessante, que um dos grandes pastores de uma igreja protestante, reconhecido a nível nacional, fora chamado para fazer uma pergunta diretamente a Chico Xavier, sobre um dos temas mais polêmicos com relação à Bíblia. E essa pergunta, né, que está aqui gravada, no vídeo do programa Pinga Fogo, que foi recuperado, nos mostra muito bem a forma sutil com que Chico Xavier responde a uma pergunta capciosa, polêmica, do então pastor Manuel de Melo. Vamos ver sobre essa pergunta? Resposta de Chico ao pastor evangélico Manuel de Melo sobre Caim e Abel. Chico, agora vamos a uma pergunta de um pastor evangélico que você deve conhecer porque ele é conhecido em todo o Brasil, comanda um rebanho de fiéis à sua religião, de 1.500.000 pessoas aproximadamente. Trata-se do pastor Manuel de Melo. Ele próprio irá fazer a pergunta a você, que foi gravada pelo nosso VT. Boa tarde, Xavier. Meus cumprimentos. E convidado por esse programa e pela sua direção para lhe formular uma pergunta, quero fazê-lo com muito agrado, com muita satisfação, por conhecer você através da literatura, da sua fama, e que ninguém de consciência tranquila pode negar as suas qualidades mediúnicas. Você, como uma das maiores autoridades espírita ou espiritualista deste país, para não dizer deste continente, por gentileza me responda a esta pergunta, que está sendo formulada em meu nome pessoal e em nome de toda a minha organização, isto é, de 1,5 milhão de fiéis que representam esse país e de cerca de 4.000 pregadores que tenho a honra de liderar. Esclareça o seguinte: Deus criou Adão e Eva. Todos nós concordamos
creio que você também, a maneira como foi criado e o mundo cristão inteiro. Muito bem, mas logo após a criação de Adão e Eva, as duas primeiras criaturas humanas, surgiram as duas outras criaturas humanas, são os dois filhos de Adão e Eva, Abel e Caim. Você poderia, dentro da sistemática espiritualista, dentro da doutrina da reencarnação, você poderia dar, meu caro Xavier, uma explicação aceitável de onde vieram, qual a procedência de Caim e Abel, os dois primeiros filhos de Adão, isto é, pela ordem, a terceira e a quarta pessoa humana existente aqui na Terra? Chico, a pergunta é um pouco longa, mas você entendeu bem, né? Então... A pergunta do nosso caro amigo, que nos interpela a respeito do texto bíblico, está emoldurada de tamanho carinho que inicialmente nós agradecemos esse tom de fraternidade e ternura humana com que ele emoldura a questão para se dirigir a nós. Muito obrigado ao nosso caro pastor evangélico, senhor Manuel de Melo, que nós todos admiramos como sendo o orientador desse grande e brilhante movimento que é Cristo para o Brasil. Mas, sem desejar fazer contraperguntas, porque às vezes a contrapergunta não é uma prova de consideração para quem perguntou, mas a Bíblia é o nosso livro santo, livro de todos os cristãos. Nós, os espíritas evangélicos, nos detemos no Testamento Novo para compreender a essência dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e daqueles que o sucederam, os apóstolos da causa evangélica. Não temos maior intimidade com o Velho Testamento, entretanto pedimos permissão ao nosso caro pastor evangélico, senhor Manuel de Melo, para considerar que no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículos 16 e 17, vamos encontrar uma questão muito interessante para nossos estudos em conjunto, porque nós todos somos estudantes das letras sagradas. O capítulo 4 trata, por exemplo, da união de Adão e Eva para o nascimento dos seus 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Sabemos por esse texto, o capítulo 4 do livro de Gênesis de Moisés, que Caim exterminou Abel. Entretanto, nos versículos 16 e 17, nós encontramos uma informação muito curiosa, a informação de que Caim, em se retirando da face de Deus, se dirigiu para uma cidade ou uma terra chamada Nod, onde ele desposou aquela que foi sua esposa e teve com ela uma grande descendência. Então, estamos perguntando se determinados textos do Antigo Testamento não seriam códigos que nós precisamos estudar com mais segurança para não cairmos, por exemplo, em contradição do ponto de vista literal. Nós precisamos estudar com técnicos e pesquisadores de história, que nós os temos hoje em todas as direções,
Digo isso com o máximo respeito, porque se Caim matou Abel antes do nascimento de Sete, mas casou-se numa cidade chamada Nod, onde encontrou a sua mulher, aquela que foi sua esposa, e com ela teve uma grande descendência, o assunto exige estudos especiais de nós todos. Porque, segundo a criação, no jardim edênico, a família inicial teria sido constituída pelas 4 pessoas às quais se refere o nosso caro pastor evangélico, senhor Manuel de Melo, Adão, Eva e os 2 filhos primeiros do casal. Vamos estudar então a questão com respeito à reencarnação. Mas o Manuel de Melo tem que estudar também, né? Todos nós. Então vamos chegar a uma conclusão. Bom, vejamos. O vídeo e o áudio são de uma filmagem de 48 anos atrás. Aí por isso a qualidade que não se compara, né, dos vídeos e áudios atuais. Mas o que verificamos é uma pergunta bastante polêmica, porque se realmente só haviam aqueles indivíduos naquela família adâmica, como foi então que Caim conseguiu se mudar para uma cidade e lá desposou a sua esposa? Há de se imaginar que se é uma cidade, há uma organização social, formada por sociedades. Então, de onde vieram esses habitantes? Enfim, são polêmicas à parte, mas que à época já eram travadas com relação a Chico. Então, esse programa, essas perguntas que foram feitas a Chico foram desse teor. Perguntas polêmicas para gerar a discussão, o debate e também algumas situações cômicas, como, por exemplo, o próprio medo de Chico que ele tinha de avião. E ele citou isso nesse programa, mostrando também, através de um vídeo, essa situação bastante cômica. O senhor não é aquele moço que vê espírito? Eu sabia. O senhor lá de Uberlândia, né? Eu já vi o seu nome no jornal. Deve ter visto mesmo. Reconheceu lá de Uberlândia, né? Como é que vai ser? Desculpa. Deve ser muito bom saber como é que é o lado de lá. Eu aqui morrendo de medo e o senhor aí, tranquilo. Senhores passageiros, aqui é o comandante. Estamos enfrentando fortes ventos. Não há motivo para preocupação. Vamos até chegar mais rápido. No céu, eu tô mais rápido no céu. No inferno, cala a boca desse calma. Deixa eu ver esse cara aqui. Tudo isso, porra! Para sério! Nossa Senhora Aparecida! Socorro! Por que é que você está gritando? Porque você não acha que a gente está em perigo de vida? Tem muita gente em perigo de vida, vocês não são privilegiados. Mas eu estou em perigo de vida, eu vou gritar! Valha-me Deus, socorro! Você não acha que esse é o momento oportuno para dar o testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Estou apavorado! Eu acho que eu vou morrer nesse desastre como todo mundo! Então cala a boca e morre com educação. Deus, tenha piedade de nós! Tenha piedade! Graças a Deus! Amém! Bom, se o próprio Chico, que era a maior antena que conseguia entrar em contato com os espíritos, tinha medo da morte, então quem dirá nós, né? Agora eu queria entender como é que se morre com educação. Me ensinem, que eu não sei como é que se morre com educação, não. Enfim, no final desse programa, o próprio apresentador Almir Guimarães pede para que o Chico, se fosse possível, pudesse psicografar. Foi assim permitido. E quem editou a mensagem desse primeiro programa foi o poeta Ciro Costa. Ele repassou uma mensagem através de Chico, uma informação belíssima com relação
a questão do amor, do perdão, da caridade, enfim. O programa encerra com enorme índice de audiência. Teve que ser reproduzido na mesma semana 3 vezes, para as pessoas que não puderam assistir inicialmente. E, obviamente, Chico foi convidado por uma segunda vez. O único entrevistado do Pinga Fogo que teve 2 entrevistas. E foi chamado novamente, a 21 de dezembro do mesmo ano, para a sua segunda entrevista no Pinga Fogo, onde os entrevistadores foram Freitas Nobre, que era um deputado federal à época e grande trabalhador espírita, Hernani Guimarães Andrade, um dos maiores cientistas de até então, grande pesquisador dos fenômenos da mediunidade, Vicente Leporassi, que era um grande jornalista e também ligado à questão do humor, era um grande humorista à época, bastante conhecido. O público que acorreu à emissora para assistir o programa Pinga Fogo. E daí então, depois da enorme audiência dos 2 programas, inclusive nesse segundo programa, o Pinga Fogo 2, houve momentos grandiosos, como, por exemplo, a comunicação do espírito do grande poeta Castro Alves, que no final do programa ditou uma mensagem através de Chico. O Chico falou sobre outros temas polêmicos também, até então à época, pena de morte, questões políticas, visto que o programa estava na época da ditadura. Então, foi um programa de grande audiência. Esses 2 programas ajudaram a alavancar a figura de Chico. E nesses 15 minutos que nos propuseram, a gente vai passar um apanhado rápido da biografia de Chico. E no final, eu quero pedir permissão para repassar para vocês 3 depoimentos, cada um de 1 minuto e meio, no máximo, mas são 3 depoimentos de pessoas que conviveram pessoalmente com Chico Xavier e que nós, lá do Centro Espírita Apolo, tivemos a honra de receber diretamente esses depoimentos para a palestra. Então, quem fora Chico? Num apanhado geral, porque o tempo corre e o relógio é materialista, então, num apanhado geral, a gente pode identificar alguns pontos importantes da vida desse Chico, que foi conhecido, que tornou-se conhecido nacionalmente através dos 2 programas Pinga Fogo. Primeira manifestação mediúnica, morte da mãe, maus tratos da madrinha, o caso do aborto espontâneo, o segundo casamento do pai de Chico, o concurso de redação que Chico ganhou e os conselhos do padre. Fazendo um apanhado geral, Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, nascera 2 de abril de 1910 e desde a mais tenra idade, com 3, 4 anos de idade, já entrava em comunicação com os espíritos. E isso causava um certo rebuliço na vida do pequeno Chico. Porque, à época, uma família extremamente religiosa, que era voltada para a questão do tradicionalismo religioso católico, aceitar a comunicabilidade com os espíritos dentro do próprio lar era algo estranho. Então, o que acontecia? As primeiras manifestações mediúnicas do Chico era já entrando em contato espiritual com sua mãe, que houvera falecido quando ele tinha 5 anos de idade. E o Chico, então, entrava em contato constante com a sua mãe, principalmente quando, após a sua mãe ter falecido e já ter tido, além de Chico, mais 12 filhos com o João Cândido, pai de Chico, como ele não teve condição de cuidar desses filhos, saiu distribuindo seus filhos para casais amigos, e o Chico fora entregue para a sua madrinha. Geralmente, né, a crendice popular diz que a madrinha é o anjo bom, e a madrasta é que é, né, o perigo da história. No caso da vida de Chico foi o contrário. A madrinha foi o verdadeiro inferno da vida dele. A madrasta foi o seu anjo da guarda. Pois bem, essa madrinha era um tanto quanto esquizofrênica, e isso o próprio Chico disse depois, certo? E ela não gostava muito dessa história das comunicações com os espíritos. O Chico sozinho, andando no meio da sala, conversando com gente invisível. E daí então a madrinha achava que ele estava com o diabo no corpo. E decidiu então utilizar alguns métodos para tentar expulsar esse diabo no corpo. Por exemplo, ela acreditava que se o Chico, o pequeno Chico, sofresse 3 surras por dia, isso durante 1 ano, apanhando de manhã, apanhando de tarde e apanhando à noite, um dia aquele diabo, que ela julgava que era o diabo, porque até então toda comunicação com o espírito era vista como tal, e isso é um equívoco, porque se eles nos remetem ao bem, como é que pode ser do diabo, né?
Enfim, como é que pode ser de uma fonte maléfica? A gente sabe que é fruto ainda de uma cultura herdada e de desconhecimento com relação à doutrina. Mas então ela achava que ele estava com o diabo perto dele. Então, para tentar expulsar o diabo, era surra de manhã, tarde e noite. E ela achava também que se ela pegasse alguns garfos e enfiasse no ventre de Chico, talvez o diabo lá saía. Muito pelo contrário. Quanto mais ela torturava o Chico, mais os espíritos se aproximavam e mais ele corria para debaixo de um abacateiro para entrar em contato com o espírito da mãe. E pedia, pelo amor de Deus, que a mãe o socorresse. E ela dizia, tenha paciência, meu filho. Tenha paciência. Você está apanhando, mas tenha paciência. Um dia, quero saber como é que alguém tem paciência apanhando, né? E sendo torturado todos os dias. Mas, enfim, a mãe, espírito, Maria João de Deus, pediu que ele tivesse paciência. E ela prometeu que enviaria um anjo bom que iria ajudá-lo. Esse anjo bom seria a sua madrasta, né, que recolheu todos os filhos, né, do João Cândido que estavam dispersos, e o próprio Chico também, e cuidou dos 13. E teve mais 7 filhos com João Cândido, além dos 13 adotivos. Então, o Chico ele recebeu essa grande ajuda espiritual de sua madrasta. Da madrinha, só foram as torturas. O Chico, os espíritos, através de Chico, disseminavam informações, como o caso do aborto espontâneo. O pai de Chico, de uma forma despretensiosa, mas preconceituosa, achou que a vizinha houvera cometido um aborto provocado, quando na verdade foi um aborto espontâneo. E o Chico, com 5 anos de idade, ao ouvir aquela conversa, na mesa de jantar, chegou para o João Cândido de seu pai e disse, não, papai, o que aconteceu com a vizinha foi um processo de nidação inadequada do óvulo que fez com que o feto ganhasse uma posição ectópica. O pai olhou para o rapazinho e disse, onde é que você aprendeu isso? Ele disse, esse rapaz que está aqui do meu lado dizendo. Era o espírito de um médico que o acompanhava também e o esclareceu sobre o que aconteceu com aquela criancinha. Não foi um aborto provocado, foi um aborto espontâneo, porque não houve uma ligação correta, uma nidação correta do espermatozoide com o óvulo para gerar a criança. Então houve esse problema aí de aborto espontâneo. Então como é que uma criança de 4 anos podia saber de informações tão científicas e tão específicas? O espírito se comunicava. Aí houve o segundo casamento do pai de Chico, que foi a madrasta que reuniu os filhos. O concurso de redação, que eu não vou passar o vídeo, para não aqui estender, mas no filme Chico Xavier tem esse vídeo, né? Tem essa parte, em que o Chico ele ganha um concurso de redação da Secretaria Estadual, né, de Educação de Minas, sendo que essa redação ela foi ditada por um espírito. O espírito que nada menos seria Dom Pedro II, que ditara para o Chico uma mensagem falando sobre grão de terra e areia. E ele ganhou essa redação, esse concurso de redação, afirmando que fora um amigo invisível que ditou essa mensagem para ele. Passemos. Foi o vídeo, a gente passa, tá certo? Quem assistiu o filme, ou quem tiver a oportunidade de assistir no YouTube, vai identificar esse vídeo aí. Da professora ficando assim, extasiada, porque viu aquela mensagem que o Chico, com giz no quadro, escrevera e assinara embaixo, Dom Pedro II. Chico entrou no espiritismo graças ao processo de obsessão da irmã Maria da Conceição Xavier. Ela era atormentada por vários espíritos, ia padre, iam outros religiosos e ninguém conseguia expulsar. E o Chico, ao verificar que através de uma conversa sadia com a sua irmã, aquela entidade ia se afastando. E o Chico viu o exemplo de um casal de amigos espíritas do pai, que moravam na cidade de Curvelo, a 100 quilômetros de Pedro Leopoldo, a cidade que Chico nascera. E ele observou que aquele casal de espíritas, através de oração e de transmissão de energia, passes, conseguiu ajudar a curar a irmã de Chico. Isso fez com que ele se aproximasse do espiritismo, através do casal Perácio, e nisso ele fundou com o seu irmão o Centro Espírita Luiz Gonzaga em 21 de junho de 1927, lá em Pedro Leopoldo. O primeiro contato de Chico com o seu guia espiritual, Emmanuel, foi perto de um açude que Chico costumava ir para refletir, e lá o Emmanuel chegou para Chico e disse, Chico, você realmente quer trabalhar na mediunidade com Jesus? Até quero, mas não sei como. Será que eu vou ter força para conseguir trabalhar com Jesus na mediunidade?
E o Emmanuel disse, sim, Chico, você vai ter força. Agora, desde que você atenda a 3 critérios. E o próprio Chico pergunta, qual é o primeiro critério? Disciplina. Ah, tá. E qual é o segundo critério? Disciplina. Ah, e o terceiro? Disciplina. E foi através da disciplina que Emmanuel avisou para Chico que, inicialmente, Chico Xavier iria psicografar apenas 200 livros. Inicialmente. E o primeiro livro foi o livro Parnaso de Além Túmulo, uma coletânea de 56 poemas de 14 poetas, todos mortos, obviamente, Olavo Bilac, Antero de Quental, Casimiro da Cunha, Castro Alves, todos eles comprovados por intelectuais à época. É realmente o estilo do poeta morto. E ele voltou ditando mensagem através de um rapazinho que só tinha até o 4º ano primário, Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo. Estamos correndo porque o tempo nos exige. Emmanuel, em algumas de suas encarnações conhecidas, que foram ditadas nas obras espíritas, mas dentre elas, o Emmanuel, em sua última encarnação conhecida, teria sido o padre Manuel da Nóbrega, que junto com o José de Anchieta, fundou a cidade de São Paulo, de Piratininga, no ano de 1554. O Manuel da Nóbrega, então jesuíta à época, era uma das encarnações conhecidas de Emmanuel, o guia espiritual de Chico. Sabemos também que Emmanuel foi o senador Públio Lentulus, à época de Cristo, foi o escravo Nestório em uma outra encarnação. As obras do Espiritismo mostram sobre essas encarnações do Emmanuel. E nessa foto aqui, do Emmanuel, do filme Chico Xavier, há um vídeo também que eu não vou mostrar pelo tempo, mas é um vídeo que fala sobre um descritivo, certo, do senador Públio Lentulus, informando como era Jesus fisicamente, já que ele conheceu Jesus pessoalmente. E é um vídeo belíssimo que na internet também tem. Carta do senador Públio Lentulus a Roma, algo assim mais ou menos. E tem informando sobre esse descritivo de como era Jesus fisicamente. E é um vídeo belíssimo que vale a pena vocês verificarem na internet. Passemos. Um outro espírito bastante conhecido que ditou mensagens através de Chico foi o André Luiz. E alguns históricos costumavam afirmar que André Luiz tinha sido o médico Oswaldo Cruz, porque André Luiz é um pseudônimo, não é o nome verdadeiro do espírito. Ele utilizou um segundo nome para que justamente evitasse polêmicas, já que ele era muito conhecido aqui na Terra. E alguns informaram que André Luiz teria sido Oswaldo Cruz, o grande e reconhecido médico. Outros que teria sido Faustino Esposel, que era médico e que foi presidente do Flamengo, do Clube de Regatas Flamengo. Mas a versão mais cogitada, e que teria saído da boca do próprio Chico, é que André Luiz teria sido o médico Carlos Chagas, que assim que editou a sua primeira obra, Nosso Lar, chegou para o Chico e disse, Chico, não coloca meu nome não, para não criar polêmica. Faz o seguinte, isso foi num quarto, Chico estava dormindo com o seu irmão, Carlos Chagas seria apontado para o irmão de Chico e perguntou qual é o nome dele. Chico disse, André Luiz. Tá bom, então coloque meu nome como André Luiz. Então o espírito André Luiz, correndo, foi o que descreveu como é a vida no outro lado. Como é a vida no mundo espiritual. Através de 16 obras. Nosso Lar, Obreiros da Vida Eterna, Missionários da Luz, Sexo e Destino, Mecanismos da Mediunidade. Aqui são as obras, as 13 obras, aliás, que o André Luiz ditou a Chico, reformulando e ensinando como era a vida no mundo espiritual. De que no mundo espiritual tinha casas, hospitais, escolas, avenidas, tinha organizações sociais muito parecidas com as da Terra. Passemos. Algumas polêmicas Chico enfrentou, Dentre elas, por exemplo, o caso Humberto de Campos, que já foi ditado para vocês. O Chico Xavier psicografava as mensagens do Humberto de Campos e a família queria os direitos dos livros. A família perdeu na causa, porque não se exige direito autoral de um morto. Então, o Chico conseguiu comprovar que era realmente um morto que ditava comunicações para ele. O caso da revista O Cruzeiro, 2 jornalistas fingiram ser franceses e americanos e tentaram lá obter de Chico algumas respostas com relação à mediunidade. O Chico deu algumas respostas, mas esses 2 jornalistas que fingiram ser um americano
e um francês acabaram divulgando uma nota no jornal com mensagens totalmente contrárias àquilo que o Chico dissera. Botaram uma foto dele no jornal como se fosse um depressivo, dizendo que tudo na vida dele tinha acabado com o espiritismo, com a mediunidade. E é claro que esse jornal saiu, ele foi divulgado por aí. E Chico, obviamente, não gostou muito dessa imagem e notícia errada, errônea e destrutiva que deram com relação à imagem dele. O caso do sobrinho de Chico Xavier, que ganhava um dinheirinho, porque começou a explorar os pobres que iriam até a casa de Chico Xavier para poder obter consolo, e através disso, sem que o Chico soubesse, o seu próprio sobrinho forjava a mediunidade, fingia que era médium, não era, e ainda conseguia dinheiro, pegava dinheiro daqueles que iam até a casa de Chico para poder pedir um consolo, uma ajuda espiritual. E o caso Valdo Vieira, que foi à época, estudioso espírita, que começou a romper com o espiritismo porque as suas ideias estavam contrárias às ideias que foram preconizadas pela codificação de Kardec. Então, eles acabaram quebrando relações, mas até o seu desencarne, Valdo Vieira saiu por aí espalhando de que a mediunidade de Chico não era verdade, de que ele não entrava em contato com os espíritos, de que era um pobre lunático e por aí vai, né? E foi uma polêmica também à época. E, por fim, finalizarmos, algumas psicografias, mensagens de Chico foram utilizadas em tribunais para inocentar réus, comprovadamente inocentes. É o caso do Maurício Garcês com José Divino, que o José Divino, acidentalmente, brincando com o revólver do pai de Maurício Garcês, matou o Maurício Garcês, e o próprio Maurício Garcês, através da mediunidade, veio assim demonstrar por A mais B que foi acidental, e foram os próprios pais de Maurício Garcês que foram até a justiça pedir a absolvição do José Divino, porque verificaram pela mensagem da psicografia, da carta direcionada, que a mensagem correspondia à linguagem e às ideias do filho deles. O caso Gleide Dutra, que o marido acidentalmente houvera assassinado essa Miss Campo Grande, e ela conseguiu, através da mensagem, ditar as circunstâncias do caso, e realmente a perícia verificou que se deu de forma muito similar àquilo que o espírito houvera se comunicado, de que acidentalmente a arma caiu e acabou o tiro batendo na esposa e matando ela. E o caso do João Batista França com Henrique, que foi um caso mais ou menos parecido com o de cima. Estavam brincando com uma arma, a arma disparou, e através da mensagem psicográfica, um inocentou o outro, dizendo, olha, realmente houve o tiro, mas foi acidental. E isso aqui é comprovado, isso é notório. Um livro, A Psicografia perante os Tribunais, do autor Miguel Timpone, revela esses casos aí de psicografias que ajudaram a inocentar réus. Bom, aqui está Chico, 412 livros. Eu desconheço qualquer outro escritor brasileiro ou na face da terra que tenha ultrapassado, a não ser Divaldo, que já tem 250 obras, mas fora esses, os mais conceituados escritores que vocês possam imaginar na face da terra não chegaram a 80 obras. E o Chico Xavier psicografou 412 obras e não ficou com o dinheiro dos direitos autorais de nenhuma delas, porque ele dizia, a obra é dos espíritos, não é minha. Se eu ficar com o dinheiro dos livros, eu estou plagiando os espíritos. Então, 412 obras sem ficar com um centavo. Todo o dinheiro foi doado para instituições espíritas e não espíritas de caridade por esse Brasil afora. 60 milhões de livros vendidos, 62 títulos de cidadão, 17 livros por ano ele produzia, por ano. E mais de 300 mil pessoas atendidas. Vai lá? Pode ir. Não. É o que passa além do vídeo aí. Pronto. Aqui são as obras. Pode ir passando rápido. Todas as obras que Chico Xavier psicografou dos espíritos. Cabe em vários slides. Em azul e em preto. Todas as obras. E não ficou com o direito autoral de nenhum deles. Obviamente, as letras são muito pequenas, porque são 412 obras em 7 slides. Mas são as obras que ele produziu. Enfim, aqui são mais alguns históricos da vida de Chico, que a gente não vai se alongar, não vai abordar, mas que ele ganhou a disputa como mineiro do século. Quiseram oferecer para ele uma pensão vitalícia, ele não aceitou, doou a pensão que ele recebeu para uma instituição de caridade.
A viúva de Tancredo Neves buscou informações do próprio Tancredo através de Chico e obteve informações. O caso da Daniela Pérez, que foi aquela artista que foi assassinada, né? Que brutalmente por seus colegas de trabalho, e o Chico ditou mensagens com relação a ela, exortando sobre o perdão e a não vingança. A novela A Viagem, bastante conhecida, que essa novela teve consultoria, na sua primeira versão, do próprio Chico Xavier, certo? E o livro O Profeta também, e a novela O Profeta também. O próprio Chico Xavier deu uma consultoria para os atores da Globo, à época, para que eles pudessem, né, realizar a dramaturgia da novela A Viagem, da novela O Profeta. Reuniões do Abarcateiro, onde ele se reunia para o Evangelho no Lar, as peregrinações de ajudar os pobres, que ele sempre fazia com os dinheiros e as doações. E, por fim, bom, agora sim, 3 minutos e a gente encerra. Pelo menos aqui estou concluindo aí 9h15, 1 hora de palestra, já que iniciamos 8h15, né? Então, 1 hora de palestra, 3 minutos. Tivemos a honra de receber, de pedir a 3 grandes amigos de Chico vídeos para que eles pudessem enviar para o Centro Espírita Apolo no dia da palestra que nós fizemos no mês de julho do ano passado. Então, nós conseguimos aqui captar 3 vídeos que foram endereçados diretamente a Bezerros, ao Centro Espírita Apolo, de 3 grandes nomes do movimento espírita nacional que conheceram pessoalmente Chico Xavier. O primeiro foi o Merlânio Maia, poeta paraibano, que creio que já veio aqui em Camusim, creio eu. Mas Merlânio Maia é uma pessoa agradabilíssima, um dos grandes trabalhadores da seara espírita, conheceu profundamente Chico Xavier e ditou uma mensagem diretamente para a palestra que a gente fez lá no Centro Espírita Apolo. O segundo vídeo é de Orson Peter Carrara, um expositor de São Paulo, também que conheceu Chico Xavier profundamente, e ditou uma mensagem também influenciando e convidando as pessoas para ouvirem essa palestra que nós fizemos lá em Bezerros, em julho do ano passado. E o terceiro vídeo eu deixo como surpresa, porque para mim foi assim a grande tônica. Foi o vídeo bastante especial, que a gente vai dizer de quem foi aqui no finalzinho, tá certo? Então o primeiro vídeo é o do Merlânio Maia. Quem melhor do que Chico para ensinar o contato com a outra dimensão, praticar o amor e o perdão como rota de luz para se alcançar? Esquecer todo o mal, fazer brilhar, viver na caridade e andar na luz, cada um que carregue a própria cruz, mas socorra o irmão que cai no fosso. Chico foi o evangelho em carne e osso, um recado de amor que deu Jesus. Foi tão cândido, foi Chico e foi amor, um pedaço da luz de Jesus Cristo. Ele foi do tamanho jamais visto, um apóstolo de raro esplendor. Sem nenhum privilégio teve dor, teve infarto e cegueira, e em sua cruz nunca aceitou o ouro que reluz, mas foi muito tentado desde moço. Chico foi o evangelho em carne e osso, um recado de amor que deu Jesus. Meus irmãos, o poeta Merlânio Maia, seu irmão de fé, de amor de coração. Nós estamos aqui para mostrar a importância de Chico Xavier nas nossas vidas. Chico Xavier foi um apóstolo da caridade, o apóstolo do livro, que nos ensinou e nos ensina e nos ensinará mais ainda com o contato com suas obras maravilhosas. Então, prestem atenção no que Tiago Francisco, nosso querido irmão do Centro Apolo, está fazendo, e fica um abraço e um beijo no coração desse seu poeta amigo e companheiro de ideal. Muita luz para vocês. Agora será o do Orson Carrara, tá certo? Que ele vai demonstrar um pouco também sobre a questão da importância do Chico, né? Da importância do Chico. E ele vem também convidar as pessoas para essa palestra época. Então vamos ouvir agora o vídeo do Orson Carrara. Olá, amigos de Bezerros. É sempre um prazer falar com vocês e participar desse esforço de divulgação da doutrina espírita. Lembrando aqui o trabalho de Francisco Cândido Xavier, um trabalho incomparável, um legado de amor e humildade para a humanidade, um trabalho que precisa ser constantemente conhecido, divulgado, estudado, pesquisado.
Não perca a chance de conhecer esse trabalho, de participar do grupo de estudos, de presenciar palestras e interagir sobre as ideias e conceitos trazidos pela obra primorosa da psicografia fiel e absolutamente cristã de Francisco Cândido Xavier, a quem rendemos nossa homenagem de gratidão neste momento de reflexão sobre sua grande obra. Um grande abraço a vocês. Meu abraço. Orson Peter Carrara. O terceiro e último vídeo para encerrarmos foi para mim o mais especial, porque obter um vídeo deste trabalhador da seara espírita é de uma dificuldade imensa, sobretudo pela larga atividade que ele possuía à época, no movimento nacional, pelas grandes atribuições que ele possuía e também porque é um resgate histórico a gente ter conseguido o vídeo dele. E ele, com toda a sua boa vontade, direcionou diretamente para o Apolo um vídeo. E para mim isso foi muito importante porque foi ele que foi o preconizador disso que estamos aqui conversando. Foi através dele que Chico Xavier, em 1971, apareceu pela primeira vez em rede nacional. Um dos maiores jornalistas, fundador da TV Tupi, grande repórter investigativo, grande atuação no movimento da ditadura e de outras grandes reportagens, cobriu a morte de Che Guevara, a queda do Muro de Berlim, enfim, um dos maiores jornalistas e o grande incentivador e que trouxe Chico pela primeira vez à televisão. E ele direcionou para Bezerros, para a palestra que nós fizemos no Centro Espírita Apolo, um recado especial. O nosso já saudoso, porque ele desencarnou há 2 meses atrás, Saulo Gomes. Alô, amigos de Bezerros. Quero agradecer a honra deste convite feito pelo Tiago e todos os diretores do Centro Espírita Apolo. Feliz e honrado por participar das comemorações dos 91 anos da primeira psicografia do mestre Chico Xavier. Há outras datas históricas que podemos comemorar. Uma delas, bem próximo deste momento, 9 de julho de 1932, quando do lançamento da primeira obra em livros psicografada por Chico Xavier, Parnaso de Além-Túmulo. E há 45 anos, precisamente, tive a felicidade de levar para o maior programa de jornalismo da televisão brasileira, na TV Tupi de São Paulo, Chico Xavier para participar do programa Pinga Fogo. Um programa histórico que marcou a história do espiritismo antes e depois, através da resposta, quase 200 perguntas respondidas por Chico Xavier, das mais diversas pessoas, dos mais diversos sentimentos, inclusive religiosos. A vocês, pela oportunidade desta comemoração, muito obrigado. Estou feliz, honrado. E a vocês, presentes nesta solenidade do Centro Espírita Apolo, a minha mensagem de amor e paz e o meu fraterno abraço. Obrigado, Bezerros. Obrigado, Centro Espírita Apolo. Obrigado, Chico Xavier. Você nasceu no lar que precisava nascer. Vestiu o corpo físico que merecia. Mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta. Busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todo mundo pode começar do agora e fazer
um novo fim. Todo o programa Pinga Fogo, os 2 programas, estão descritos letra por letra, sem sumir uma palavra, nesse livro Pinga Fogo com o Chico Xavier. É por isso que na hora do vídeo eu estava lendo, porque a transcrição da resposta é a mesma. Todo o programa resumido nesta obra. Peço desculpas, não é do meu feitio ultrapassar de forma tão exagerada o horário, também não é feitio aqui dos palestrantes. As palestras se encerram às 9 horas, né? Tivemos que encerrar aqui às 9h15, às 9h20, devido aos percalços aí, nós iniciamos tarde. A proposta era 1h10 de palestra. Também não é do meu feitio ultrapassar o horário. Eu sou assim, eu costumo ser britânico, às 9 horas encerro, mas é porque hoje a circunstância se fez necessário. Mas lembrem sempre que as palestras, né, têm 1 hora de duração, foi só um caso excepcional, o nosso alongamento aqui do horário. Espero que tenha ficado a mensagem imorredora da paz, do amor e da fraternidade aos corações e mentes de cada um de vocês. Espero que tenham gostado de ter ouvido um pouco da biografia. Corremos um pouco com as informações, fomos um pouco rápidos, devido assim à questão do próprio horário, estávamos brigando com o relógio, mas eu creio que essa noite ela tenha sido de profundas reflexões sobre a vida inestimável do nosso Francisco Cândido de Xavier e a alegria de ter compartilhado com esses 3 grandes expositores vídeos e contatos para a palestra que nós realizamos. Entrei em contato com Saulo Gomes 2 vezes por telefone. Tentei trazê-lo para Bezerros, mas não consegui. Ele tinha 92 anos à época e a sua esposa 97. Então eles tinham que vir juntos para Bezerros e realmente não tínhamos condição. Só o conheci por telefonema. Soube do seu desencarne e infelizmente não tive contato físico com ele. Mas fica aqui uma homenagem através do vídeo que ele veiculou. E a gente vai encerrar com nossa prece. Os trabalhadores aqui da casa, eles informaram que nossa prece será o passe coletivo, não é isso? Tá certo? Hoje o nosso passe será coletivo, através das palavras que iremos proferir. Cada um de vocês internalize elas e lancem boas energias, certo? Para dentro de cada um de vocês. E após o passe coletivo com uma prece, eu entrego aqui os trabalhos e o microfone para os trabalhadores aqui da casa, para que eles possam encerrar. Senhor Jesus, mais uma vez, estamos felizes pela sensação do dever cumprido. Se não foi da melhor maneira que se era esperado, tentamos, da melhor maneira que cabe em nossas forças psíquicas e morais, repassar as informações da doutrina espírita para cada um dos que aqui estiveram presentes, encarnados ou desencarnados. Pedimos que durante esse momento, através das palavras que nós estamos sendo intermediários, bálsamos energéticos salutares possam recair sobre cada um dos que estão aqui presentes. Que possam sentir fluidos, energias balsâmicas se aproximarem de cada um, em especial, e derramarem-se sobre todo o seu corpo físico e todo o seu corpo espiritual. Que cada um que está aqui presente possa sentir a parceria e a presença de espíritos amigos, mentores espirituais, espíritos familiares, espíritos afins, para que juntos possamos compartilhar dessa energia salutar que rodeia esse ambiente. Que nós possamos sentir do alto essas energias recaírem sobre cada um de nós. Sentimos que estamos recebendo um alto passe, uma auto-aplicação de energias, mas também o passe espiritual, onde os espíritos presentes nesse ambiente estão jorrando para cada um de nós energias que irão nos fortalecer diante das agruras da existência. Senhor Jesus, por Ti trabalhamos, por Ti seguimos o caminho árduo dos desafios existenciais. E por Ti também lutamos, porque temos a certeza de que esse caminho, esta verdade e esta vida estará nos alcançando, abraçando o nosso ser, quando um dia pudermos dizer com certeza que não vivemos mais para Ti, mas que Tu vive dentro de cada um de nós.
E depois desse passe coletivo, nós iremos retornar para os nossos lares na certeza de que as energias que nós recebemos, elas se intensificaram em nosso ser e nos ajudarão a irradiar em cada chão que nós pisamos a semente e a energia do amor incondicional. Que Deus nos ampare, que Deus nos abençoe e que possamos estar na próxima ocasião com saúde física e espiritual para mais um banquete espiritual. Que assim seja.